Segundo Samuel, capítulo de número 13. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 13, do versículo de número 23 ao versículo de número 39. Novamente, irmãos, repetindo, segundo Samuel 13, de 23 a 39. Vocês se lembram que então nós vimos como Amnon, pela ideia de seu primo Jonadab, tramou o estupro da sua irmã ou meia-irmã chamada Tamar. E que esta meia-irmã de Amnon era irmã de pai e de mãe de Absalão. E que quando Davi soube da vergonha de Tamar, da violência que ela sofreu, Davi nada fez a não ser ficar irado, mas não tomou nenhuma providência, nenhuma justiça foi feita. E então nós partimos daí agora com o que diz o texto. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Amnon, então matareis. Não temais, pois, não sou eu quem vô-lo ordena? Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon, como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia a Davi: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon. Pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo. Assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegavam os filhos do rei, e levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava a seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Meus irmãos, nós oramos a Deus, lemos o texto e passamos na confiança no Senhor, que Ele nos abençoará a exposição das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, há uma canção antiga de um cantor chamado Harry Chapin.
Em 1974, essa canção foi lançada. Ela é traduzida mais ou menos como algo em português, como gatos em uma banheira ou em uma cama. A canção narra de forma melancólica um pai que possui um filho recém-nascido e que durante o seu crescimento o filho sempre pede a atenção do pai, mas o pai, envolto a coisas que julgava ele ser muito mais importantes do que o filho, deixa a atenção que devia ser dedicada ao filho sempre para depois. Na canção, o filho: pai, vamos brincar juntos? O pai diz: depois, meu filho, depois. Nós nos reuniremos e celebraremos. E a canção tem um refrão onde o filho diz: eu serei como meu pai. Eu serei como meu pai. O filho vai crescendo, o filho vai ficando adulto, e o filho sempre pedindo a atenção do pai, e o pai cheio e envolto a outras coisas que ele julga ser mais importante. E o filho sempre dizia: eu serei como meu pai. Até que então o pai, já idoso, tem agora um filho adulto. E o pai, aposentado na canção, telefona para o seu filho, para que o filho venha visitá-lo, para que o filho venha ter com ele, para conversarem e se alegrarem. E o filho diz: pai, agora eu não posso, mas nós nos reuniremos um dia e celebraremos. E a canção termina com o pai dizendo: de fato, o meu filho se tornou como eu. Irmãos, se nós colocarmos a vida de Davi, a vida pública de Davi, em contraste com a vida privada, nós veremos um grande disparate. Se você ler o livro das Crônicas dos Reis, e há 2 livros das Crônicas dos Reis na Bíblia, primeiro e segundo livro das Crônicas, você verá que o autor do livro das Crônicas apresenta um Davi público. Um Davi que é alguém muito bem sucedido na vida pública, nas batalhas, nas suas decisões públicas. Enquanto nos livros de Samuel, nós vemos um Davi que é um fracasso na vida privada. Então a leitura de Crônicas e a leitura de 1º e 2º Samuel se completam, mostrando que por mais que Davi era bem sucedido publicamente, nos seus assuntos privados, ele era um fracasso. Meus irmãos, esta é a história comum, a de Davi e a que nós falamos cantada por aquele cantor Harry Chapin. Ela diz respeito hoje ainda a homens que negligenciam seus deveres domésticos para subir a escada do sucesso na carreira. Eles podem e muitas vezes ficam ricos e conseguem muitas coisas no mundo, mas suas vidas geralmente são marcadas por frustração e amargura em seus relacionamentos mais próximos e importantes. O texto que nós vemos fala mais disso, de como Davi era frustrado na sua vida privada. Este rei de Israel era imperfeito. Este rei de Israel não tinha, de fato, prosperidade dentro do lar. Era um rei que estava aquém do rei que esperava Israel, do rei messiânico. A necessidade de Cristo como rei e salvador é ressaltada por esses aspectos revelados na Bíblia com respeito a Davi. A ideia é que os leitores dos livros de 1º e 2º Samuel, lá no cativeiro babilônico, lembra que nós falamos isso quando começamos a estudar 1º Samuel e como iniciamos 2º Samuel, que os primeiros leitores destes livros foram os judeus cativos na Babilônia. E quando eles liam essas coisas, eles viam que o rei que eles esperavam ser Davi, que havia vindo, era um rei suficiente. E que eles deveriam esperar um rei perfeito, que viria, diferentemente de Davi. Ainda que Davi era um grande rei publicamente, era um rei que fracassou na vida privada. Era preciso um rei superior. Era preciso um rei perfeito. Daí, o texto nos aponta também para Cristo. Davi é um símbolo, uma imagem de Cristo, nublada certamente, tanto em suas vitórias,
quanto em seus fracassos. Nas vitórias, porque ele nos prepara para aquele que terá uma vitória muito maior, que vencerá o inimigo muito mais poderoso. O Senhor Jesus Cristo vencerá a morte, o diabo e o mundo. Mas dos fracassos, Davi aponta para a necessidade de um rei perfeito. E este rei é Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, vamos ao texto então e o contexto próximo para nós relembrarmos. A história do estupro de Tamar por Amnon marca a disseminação dos vícios de Davi em sua casa. É interessante, aquilo que Davi fez, agora ele vê nos seus filhos. Lembra da canção? Está o pai, está o filho. Se não houver arrependimento, se não houver mudança, está o pai, está o filho. Os pecados do pai são os pecados que os filhos seguirão, por exemplo. Então, a história do estupro de Tamar por Amnon marca a disseminação dos vícios de Davi na sua própria casa. Veja só, Davi convocou Betseba aos seus aposentos. Lembram-se do pecado do adultério com Betseba? Pois bem, Amnon convocou a seu pai para chamar Tamar ao seu quarto. Veja, Davi chama Betseba para pecar com ela. Amnon faz com que Tamar seja chamada e enviada para pecar com ela. Davi havia tomado Betseba para o seu próprio prazer, mesmo lhe sendo ilícito. Amnon toma Tamar, mesmo lhe sendo ilícito, para o seu prazer. Davi ordenou ao seu servo Joabe que se livrasse de Urias, esposo de Betseba. Amnon ordenou ao seu servo que se livrasse de Tamar. Tal pai, tal filho. Irmãos, nós vemos então que os anos se passaram e Davi mostra fracasso e incapacidade de lidar com o problema dentro de casa. Veja o versículo 23. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Meus irmãos, os pecados de Davi, as suas falhas só crescem, só pioram. Davi soube do pecado ultrajante de Amnon, e 2 anos se passaram e ele não tomara nenhuma medida corretiva para cortar o mal pela raiz. Irmãos, aqui nós já podemos aprender o seguinte: quando aqueles confiados por Deus para estabelecer a justiça, quer em casa como autoridade e paz, quer na igreja, quer no Estado, quando esses que foram colocados para estabelecer a justiça falham em seu dever, o que nós podemos esperar? O resultado inevitável é a propagação da corrupção e do pecado. Quando a justiça não é feita, quando o pecado não é tratado, o que você pode esperar? Que o pecado e a corrupção tome todo lugar, tome toda a sociedade. Quando o pecado não é tratado na igreja, o que acontece? Paulo diz, um pouco de fermento leveda a massa toda. Quando o pecado não é confrontado na igreja, quando não é no lar, você vê o pecado dos pais nos filhos. O pecado sendo perpetuado pelos filhos. Quando na sociedade, basta nós vemos hoje a tolerância com o mal, a falta de punição, porque o pecado é tolerado. 2 anos se passaram e Davi nada fez. Isso não poderia acabar de forma alguma, de maneira boa. Mas o texto diz que Absalão, num certo momento, depois de passados 2 anos, tosqueava em Baal-Azor. Ou seja, tirava as lãs das suas ovelhas, né? Dos seus rebanhos. Que estava Baal-Azor junto a Efraim. E convidou Absalão todos os filhos do rei. Quando chegava a época da tosquia das ovelhas, né? Tirar a lã das ovelhas, o produto do rebanho, né? Para se vender, para se utilizar, havia uma festa no período da tosquia, em agradecimento a Deus pela bênção do produto ali do rebanho. E é nesta festa, então, ou para esta festa, melhor dizendo, que os irmãos de Absalão, os filhos do rei, são convidados juntamente com o rei. Olha o versículo de número 24. Foi ter Absalão com o rei e disse, eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. Na verdade, Absalão, o plano de Absalão, como nós já sabemos pela leitura do texto, Emily,
aí Samuel, é de fato fazer o quê? Trazer Aminon para perto dele. É isso que Absalão quer. Mas para dissimular, Carla e Milena, o seu plano, ele convida o rei e os demais irmãos. Mas o que lhe interessa é Aminon, porque ele quer matar a Aminon. Veja só o que diz o rei. O rei respondeu, o rei Davi, versículo 25, respondeu a Absalão: não, meu filho, nós não vamos todos juntos. Por quê? Nós não queremos se ser pesados. É muita gente, vai ter muito gastos. Não, nós não vamos todos. E aí continua. Instou com ele, diz o narrador, Absalão. Porém, Davi, como por assim dizer, bateu o pé e não quis ir. Contudo, abençoou. Olha, nós não vamos, mas olha, Deus te abençoe. Abençoe a festa, abençoe o produto do rebanho. Deus abençoe. Como autoridade, o abençoou. E aí veja o versículo 26. Então disse Absalão: se não queres ir, tudo bem, mas pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Então veja, Absalão em si, primeiro convida o rei recusa, ele insiste para não dar na cara de que ele muda de propósito muito rápido, ele insiste mais uma vez, o rei recusa, e agora ele diz: olha, rei, ouça o teu servo, deixe pelo menos Aminon ir. E agora veja que Davi desconfia. Davi não é inocente, ele desconfia do pedido. Olha o que diz o versículo de número 26 no final. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? A ideia é de que o pedido, Caio, de Absalão incomodou o rei Davi. Porque ele sabia da história. Certamente 2 anos não é pouco tempo, mas não é também muito tempo para se esquecer o que aconteceu. Então Davi sabia e trazia na memória a terrível vergonha, a tragédia do estupro de Tamar por Aminon. E sabia que Absalão era irmão de pai e de mãe de Tamar. Então Davi diz: por que me pedes para ele ir contigo? E aí diz o texto, versículo 27, insistindo Absalão com ele, aí veja, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. É interessante que Davi é um pai, em casa, veja, ele é poderoso nas batalhas, ele é um homem público bem realizado, mas em casa ele é um fracasso. Ele não consegue perceber nada do que tramam os filhos. Ele enviou Tamar para ser estuprada por Aminon. Ele não desconfiou. Agora ele envia Aminon para ser morto por Absalão. É o pai que não sabe de nada do que está acontecendo. Davi. E veja o que diz o texto. Versículo 28. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido. Fiquem atentos, né? Tomai sentido atenção, fiquem atentos. Quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. É interessante aqui que Absalão usa do vinho para a desgraça de Aminon. O vinho na Bíblia é apresentado como algo que alegra o coração dos homens, que deve alegrar os homens em festas e tudo mais. A embriaguez é proibida pela Bíblia, né? Pecado. Mas o vinho é uma bebida, o próprio Cristo bebia, né? E a ideia é de alegria, de compartilhar alegria. E aquele é usado para engano e assassinato. Então, a ideia aqui é se valer de algo que Deus deu de bom na criação para se tirar proveito. Então, quando o coração dele estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis. Mais uma vez aqui, meus irmãos, o que está acontecendo aqui? O autor de 2 Samuel está trazendo um eco do crime de Davi. O crime que ele matou, que ele cometeu contra Urias, esposo de Betseba. Por quê? Porque Davi escreve a carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 15. Agora é um eco de Absalão, tramando muito parecido, algo muito parecido, um crime muito parecido. Olha, fiquem atentos. Quando ele estiver desprovido de consciência, vocês o firam. E aí Davi tinha dado ordem aos seus servos para deixarem a Urias desprovido de ajuda para ser ferido. Então é um eco do pecado de Davi no filho. O filho se parece com o pai, comete os mesmos pecados.
Ok? E aí agora veja como Absalão, voltando a Absalão, ele se torna mais ousado no pecado. Olha o que diz: não temais, segunda parte do versículo 28, não temais, pois não sou eu quem vou ordena, sede fortes e valentes. A ideia aqui, meus irmãos, é que quando os servos de Absalão ouviram essa trama e esta ordem de Absalão para ferir Aminon, lembra, irmãos, Aminon é um filho de rei também. Aminon é meu irmão de Absalão. Eles foram ordenados para ferir um filho real, um príncipe. Então a ideia é de que os homens de Absalão começaram a se sentir atemorizados, ou seja, que loucura é essa? Que ordem é essa? Então eles se sentiram mortificados. E a ideia de Absalão é o seguinte: olha, se animem aí. Não sou eu que ordeno a vocês. Quem é o Senhor de vocês? Sou eu. Não sou eu que estou mandando? Então, diz o texto, sede fortes e valentes. É interessante que esta estrutura aqui do texto, né? Essa frase, sede fortes e valentes, ela é usada na Bíblia com relação à virtude. E você encontra ela em contextos que mostram as pessoas servindo a Deus e chamadas desse serviço a Deus a serem fortes e valentes. Lembra de Josué? Capítulo 1? Sede forte e corajoso. Não te desanimes. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Então a ideia de você ter virtudes para fazer o que Deus ordena. E aqui Absalão invoca isso para fazer o que Deus detesta, aquilo que Deus proíbe, o assassinato. Sede fortes e valentes. Então essa é a ideia que está acontecendo aqui. Absalão está se valendo de um contexto de virtude, daquilo que a pessoa tem que ter disposição para servir a Deus, para fazer justamente o contrário. Ir contra o mandamento dele, o não assassinarás. Ok? Então você vê a ousadia, a cegueira de Absalão. Como está cego pelo seu pecado, a ponto de incluir uma ordem que é dada geralmente, vida de Deus aos seus servos para fazer essa vontade, e utilizando a mesma animação para um crime, para um assassinato. Meus irmãos, Calvino, comentando esse versículo, ele diz assim: ao fazer isso, Absalão mostrou que estava totalmente fora de controle. Pois, em primeiro lugar, como devemos nos fortalecer a não ser fazendo o bem? E por outro lado, esta palavra valente deve ser reservada para a virtude e não para praticar o mal. Então veja, a loucura de Absalão. Ele está envolvendo algo que devia ser a disposição para servir a Deus em algo pecaminoso. Mas vamos mais, versículo 29. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Ou seja, Aminon está morto, eles mataram Aminon. E veja agora a reação dos filhos do rei. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Meus irmãos, o reino de Davi começa a ruir aqui. Daqui a pouco nós vamos ver uma guerra civil. Quando Adonias vai promover em Israel uma divisão contra o pai dele, Absalão vai se levantar contra o pai dele. Então o reino começa a ruir, por quê? A querer parecer terminar, porque o que está acontecendo na casa real. É uma tragédia na casa real. A ideia é, os homens vão olhar para Davi e dizer assim: como este rei pode nos salvar? Pense no cidadão de Jerusalém, no povo de Judá. Como este rei pode salvar se ele não salva a própria casa dele? Se a casa dele não está segura, como é que nós podemos ter segurança num rei desse? A ideia de Paulo, quando Paulo fala da igreja, lembram-se? Que com relação ao ofício do presbiterato, como é que pode cuidar da casa de Deus se não cuida da própria casa? Está vendo o princípio aqui? O princípio de Paulo lá no Novo Testamento é um princípio veterotestamentário. Ele está se lembrando dessas coisas de Davi. E quando o homem não cuida da sua casa, como é que ele pode gerir bem? Uma das maiores mentiras que se prega hoje é que você pode ser bem-aventurado, próspero na vida pública, sem ser na vida privada. Não interessa o que ele faz na vida privada. Contanto que ele vem aqui e faça o serviço dele, como se isso fosse possível. Como se essa dicotomia Cida, Bárbara, fosse possível. Em casa, eu me entrego a pecados, eu me entrego a coisas indevidas, mas na igreja, eu vou conseguir manter a minha pose. Na igreja, eu vou continuar parecendo um santo.
embora em casa eu estou me enchendo de pecados. Isso é impossível, meus irmãos. Uma hora todas as coisas ruirão, porque nós somos seres integrais. Nossa alma é manchada pelo pecado. E nós vamos com a nossa alma para todos os lugares. Então, se nós olhamos mal em casa, nós vamos começar a olhar mal na igreja. Se nós falamos mal em casa de maneira ríspida, nós vamos uma hora ou outra soltar algo ríspido na igreja, no trabalho. Porque é o que nós somos. Se Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo, se trevas entrarem por ele, todo o corpo estará em trevas. E que grandes trevas serão. Ok? Não crê nessa mentira. De que você pode ter uma vida privada longe do Senhor e manter as aparências numa vida pública. Okay? Isso é uma enganação. E nós estamos vendo isso aqui com Davi. O reino dele vai sofrer pelo que começou a acontecer na casa dele. Uma tragédia. Veja, meus irmãos. Aqui, queridos, eu passo por uma aplicação importante. Aminon tem a vingança dele, certo? Melhor, Absalão tem a vingança dele. Ele matou a Aminon, que havia violentado sua irmã Tamar. É interessante lembrar também, irmãos, que uma coisa importante que não pode passar aqui desapercebida, que o primeiro da linha sucessória do rei Davi era Aminon. O segundo, adivinha? Absalão. Na verdade, o segundo era o filho de Davi com a Abigail. Mas os estudiosos creem que ele morreu novo, porque a Bíblia não relata mais ele. Então, na linha sucessória do trono, é primeiro Aminon, depois Absalão. Então, será que Absalão fez o que fez só pensando na irmã? Ok? Mas o ponto é que ele teve a sua vingança, não teve? Então, vamos lá. Um princípio sobre a vingança é que, visto que Deus vinga todo o pecado, homens não devem fazer justiça com as próprias mãos. Absalão não cria no Deus vingador. Por isso ele, com as próprias mãos, fez vingança. Mas os homens devem crer que Deus faz vingança. Lá em Romanos 12, 19, Paulo diz: a vingança é minha, não é sua. Ela é minha, eu retribuirei. É pecado tirar a vingança da mão de Deus. A vingança é dele. Ele fala: minha é a vingança. Eu sou o vingador. Eu retribuirei. É interessante que no contexto lá de Romanos 12, 19, sabe o que diz o versículo 20? O versículo 19 diz: a mim pertence a vingança, ela não é sua, ela é minha, diz o Senhor, deixa que eu vou fazer. Você não precisa fazer nem vai fazer isso, porque eu vou fazer, isso é uma coisa minha. E sabe o que diz no versículo 20 seguinte? Diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A ideia é, se alguém te faz mal, trate-o bem, porque a vingança é minha, diz o Senhor. Eu é que vou vingar dele, não é você não. Você vai tratar ele bem. Agora você pode deixar e confiar, porque eu vou vingar. Se você tratar ele bem, e ele te desprezar e continuar fazendo mal a ele, confia no Senhor. Eu vou vingar. Eu sou o vingador. Você faz o bem a teu inimigo. Faz o bem às pessoas que te ferem. Continua fazendo bem e não te deixes vencer do mal. Vence o mal com o bem. Mas com relação à vingança, você pode estar seguro que o Senhor vingará. Eu sou o vingador. Absalão não cria assim, mas nós devemos crer. É por isso que nós não pagamos mal com mal. Porque nós cremos que há um Deus que vinga. Um Deus justo. É óbvio que primeiro nós pedimos para que os que nos fazem mal se arrependam e creiam. Mas nem todo mundo se arrepende e crê. Há pessoas que continuam fazendo mal. Aí Deus haverá de ter com eles. A vingança é do Senhor, não nossa. A ordem que Deus nos deu é amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Deus não nos deu ordens para tomar vingança. A vingança é dele. Ele é que retribuirá. Vamos voltar aqui ao texto, versículo 30. Vamos ler juntos? Versículo 30 e 31. Leiamos. Me ajudem, por favor, irmãos. Iam eles ainda de caminho. Quando chegou a notícia a Davi, Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes, se lançou por terra, e todos os seus
Irmãos, naquela época não tinha WhatsApp, certo? Certo? Mas já tinha fake news, né? Versículo 30 é fake news, né, irmãos? Olha aí, iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia de Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Mentira. É interessante, né? Os boatos, eles correm já antigos, né? E nós devemos ter cuidado com notícias que ouvimos. Só cuidado. Não quer dizer que quem nos passa uma fake news tinha necessariamente a intenção de nos prejudicar ou de nos enganar. Às vezes a pessoa acreditou aquilo, foi crédula e passou. Mas cabe a nós o quê? Apurarmos aquilo, irmos atrás e não crer em tudo que ouvimos. Ponto. Davi, obviamente, ele vai se angustiar por Aminon, mas certamente a angústia dele era muito maior quando ele ouve o boato de que os filhos dele morreram todos. Por quê? Porque a aliança de Deus acabou. Por que Deus prometeu? Que o reino seria estabelecido eternamente pelo descendente de Davi. Se os filhos morrem, acabou o reino. Tudo está perdido. Mas Deus não permitiria que isso acontecesse. Então Davi vai saber mais à frente que apenas Aminon morrera. É claro que isso será dolorido para o rei, mas é menos mal do que todos os filhos do rei. Veja só, versículo 31. Então o rei, quando soube dessa notícia, embora falsa, se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. É interessante aqui, ó, olha como o eco do pecado de Davi aparece no texto. Ele diz que, o texto diz que quando Davi soube do que aconteceu, ele rasgou as vestes. Foi o que aconteceu com Tamar quando ela foi estuprada e foi despedida. Ela rasgou as vestes também. Então é um eco do que aconteceu com o crime de Davi, o que acontece também agora ali. O que aconteceu com Tamar, acontece com Davi. E se lançou por terra. A mesma coisa quando o Senhor feriu o primeiro filho de Betseba. Diz o texto que Davi se lançou por terra. E agora, então é um eco. Ou seja, esses pecados trazem implicações. Pecados trazem implicações. Pecados não tratados, não corrigidos, chamam mais dor, mais sofrimento, mais situações parecidas. Volto a dizer, a ênfase do texto é uma delas, é importante. Quanto mais nós não tratamos os nossos pecados e dos nossos próximos, do nosso próximo, quando sabemos desses pecados, mais sofrimento e dor nós estamos chamando. Mais sofrimento e dor, mais tragédia, quando o pecado não é tratado. Daí é dos ecos aqui. Como foi lá, é aqui por quê? Porque não tratou. Porque não procurou tratar o pecado de Aminon com Tamar. E aí você tem mais tragédia. Vamos lá. Versículo 32. Mas Jonadab, olha Jonadab aqui de novo. Jonadab lá, o sobrinho de Davi, o primo de Aminon, que deu ideia para ele. Diz, vai, chama sua irmã, fala que você está doente, para ela fazer um bolo para você, quando ela estiver aqui, você deita com ela. Aquele aqui de novo. Aminon morreu, mas Jonadab está aqui. Olha só o que diz o texto. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, né? Simeia era irmão de Davi, logo Jonadab era sobrinho de Davi, respondeu e disse, não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só Aminon morreu, ou só morreu Aminon. Como Jonadab sabia disso? É uma pergunta. Como é que ele sabia? Os filhos não tinham chegado ainda, vão chegar logo em seguida. Teria Jonadab tramado com Absalão a morte de Aminon? O texto não diz. Mas é uma possibilidade? É por quê? Porque as pessoas más, esses falsos amigos, eles são assim. Eles falam mal de outras pessoas para você, mas você sabe de quem eles falarão mal quando estiverem com as outras pessoas? Você pode imaginar de quem que é? É isso aí. Fuja de pessoas que falam mal de outras. Fuja. Não sem antes reprovar. Reprove primeiro. Meu irmão, você não devia falar assim. Você já falou com ele? Não fala comigo essas coisas. Não vai ajudar em nada. E depois você fuja. Porque pessoas que gostam de manchar a honra de outros farão isso com você também. É o que Jonadab representa aqui. Esse péssimo amigo.
que faz o que é mal e incentiva os outros, depois quer tirar vantagem. Ó rei, mas olha, Aminon morreu, mas foi Jonadab que deu a ideia. Mas agora ele pousa de que não tem nada a ver com isso. E pousa de conselheiro do rei. Ó rei, não meta na tua cabeça que os filhos morreram, porque não foi assim. Foi só Aminon que morreu. Então cuidado com falsos amigos. Como é que você conhece um falso amigo? Da maneira que nós conhecemos outro tipo de pessoas, pelo que fala. O que a boca fala. Então preste atenção no que fala. Preste atenção no que fala. Quando eu era mais jovem, não tinha conhecido a Daiane ainda, né? A bênção e a graça do Senhor em conhecer a Daiane. Eu era um rapaz solteiro e estava procurando namorada. Eu me lembro que quando a minha mãe me via perto de moças, alguma moça, alguma candidata a namoro, eu disparava a falar com a moça. E minha mãe olhando. E eu falava tudo de mim. Olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto disso, eu sou assim, eu gosto. E minha mãe olhando. Aí chegávamos em casa e minha mãe, olha, você não deve se abrir dessa forma. Porque se a moça tiver algum intuito mal com você, ela vai saber o que você gosta, o que você não gosta. Ela vai se moldar a isso. Porque te interessa a ela, de certa forma, tirar proveito de você. Fique mais calado e deixe ela falar. Deixe ela falar. Não diga antes, eu gosto disso ou gosto daquilo. Deixe que ela diga o que ela gosta. E aí você saberá quem ela é. E viu como acabou? Acabou? Acabou bem. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Mas é isso, entendeu, irmãos? É isso. Pelo que fala. Pelos frutos conhecereis. Não? Vamos lá? Versículo 34 é uma nota do narrador. Versículo 34 e 36 diz aí: Absalão fugiu. Isso é a nota do narrador. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aí vem os filhos do rei, segundo... Olha Jonadab tirando proveito de novo. Segundo o que eu disse, tá vendo? Eu sou um bom conselheiro, olha. O que eu disse aconteceu. Olha aí. Então Jonadab capitalizando em cima da tragédia, né? Olha, aconteceu o que eu falei. Aí, versículo 36, o autor volta. Mal acabara de falar, chegavam os filhos do rei, e levantando a voz choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Versículo 37, 39. Absalão, porém, fugiu e se foi para Talmai, né, que é o seu avô, filho de Amiúde, rei de Gesur. Por que é o seu avô aqui? O rei de Gesur é avô de Absalão. Por quê? Porque a filha de Gesur foi esposa de Davi, com quem Davi teve Absalão. Então Absalão foge para a terra do avô dele, que era rei de Gesur. E aí diz: e Davi pranteava seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Aí veja, então o rei Davi cessou de perseguir a Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. O texto hebraico, quando fala deixou de perseguir, o texto hebraico literalmente é, olha só, vou ler para vocês. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, e o texto hebraico traz a ideia de ele deixou de fazer isso porque queria se aproximar de Absalão. Queria fazer as pazes com o filho que matou o outro filho. Então a ideia de que Davi não estava mais preocupado em fazer justiça. O sentimento já havia passado. Ele já havia se consolado pela morte de Aminon depois de 3 anos. Então Davi não tinha compromisso com a justiça. Ele tinha compromisso com o sentimento dele. Eu não estou mais irado agora. Então eu vou parar de perseguir Absalão. Eu quero me aproximar dele. Irmãos, eu termino o nosso sermão aqui com algumas importantes aplicações. A primeira é a seguinte: quantos sofrimentos os nossos pecados podem nos trazer? Eles podem ferir até pessoas inocentes por meio de nossas ações perversas. O caso é Tamar. Nessa perversidade toda de Aminon e Absalão está Tamar.
De fato, o pecado, meus irmãos, costuma causar muitos danos colaterais. Por isso, fujamos do pecado. Resistamos ao pecado. Clamemos ao Senhor Jesus que nos dê de sua graça para resistirmos e não pecarmos. O pecado cobra alto demais, você está vendo aqui. E é na casa do rei de Israel, do ungido de Deus. Como é que comigo e com você seria diferente? Não pense que será diferente comigo e com você. Que eu e você podemos dar brecha ao pecado. Deus cobrou isso de Davi, irmãos. O homem segundo o coração de Deus. E veja que Deus, a vara de Deus para com Davi. Você acha que comigo e com você será diferente se nós flertarmos com o pecado? Não será. E Deus está avisando bondosamente para mim e para você, para tomarmos cuidado. Porque Deus cobra. Nós vamos ver aqui que Deus, diferentemente de Davi, faz justiça. A segunda coisa é que quão é terrível os pais verem os seus pecados em seus filhos. Lembra da música que nós falamos no início? Pai, eu serei como você, sem filho. Você será parecido comigo. Pais queridos, tomem cuidado com a maneira que vocês vivem, se comportam. Não só publicamente. Geralmente, publicamente, a gente toma muito cuidado, né? Mas principalmente em casa. Aliás, meus irmãos, o que o homem é, ele é em casa, geralmente. Publicamente, nós temos a etiqueta, nós sabemos mais ou menos como nos comportar. Mas em casa, geralmente, nós mostramos quem somos. Tome cuidado. Há um preço muito alto a se pagar quando o homem não é piedoso dentro de casa. Davi aprendeu isso. Posteriormente, como ele era um crente, ele orou a Deus: das portas para dentro, terei um coração sincero. Davi aprendeu isso. Que dentro, aprendeu a duras custas, mas ele aprendeu que a piedade deve estar dentro do lar. Porque senão muita gente vai sofrer. E seus filhos também. Seus filhos também sofrerão. Se você não se consagrar a Deus. Talvez você seja um pai, ainda que crente, que falhou muito na criação dos seus filhos e agora eles estão adultos. E você se sente incapaz de fazer algo agora. Irmão, não tenha desesperança de forma alguma. Clame a Jesus Cristo. Ele é poderoso para ter misericórdia do seu filho. De você ele já teve. Você se arrependeu. Tudo se fez novo. Mas ele pode, o seu Jesus Cristo, salvar o seu filho mesmo depois de adulto. Mesmo tendo o seu mal ou o meu mau exemplo. Cristo é misericordioso para mudar todas as coisas. Por fim, eu termino com uma aplicação que se subdivide aqui em 4 pontos. Mas ela é mais importante do texto para nós aqui, e nós cremos que é o que o autor gostaria que os seus leitores vissem e pensassem, crescem sobre o rei messiânico, que nós sabemos quem é, o Senhor Jesus Cristo. Por fim, nós vemos nesse texto quão diferentemente de Davi, Deus trata os pecados de seus filhos. Primeiro, isso por quê? Primeiro, Deus conhece os nossos pecados. Davi não conhecia os pecados de seus filhos. Davi não sabia nada do que eles tramavam no coração. Mas Deus conhece o que nós temos no nosso coração. Ele vai dizer: eu, o Eterno, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu esquadrinho os corações. Eu conheço o que você pensa, diz Deus. Diferentemente de Davi, Deus conhece os nossos pecados. Davi não conhecia os pecados de seus filhos, mas o nosso Rei perfeito conhece os nossos pecados. No Evangelho, a Bíblia diz que os homens que queriam provar a Jesus Cristo chegavam diante dele com perguntas maldosas, e o texto diz: e Jesus não lhes dava confiança, porque lhes conhecia o coração. O nosso Rei conhece o nosso coração. Talvez o seu pai não saiba o que você está fazendo, mas Deus sabe. Ele não só vê, como ele conhece um pecado que é do interior, de dentro do coração. Você precisa se arrepender desse pecado, porque Deus sabe o que se passa no seu coração.
Deus é um rei diferente de Davi, não só porque ele conhece os nossos pecados, mas também porque ele nos ensina a tratar os nossos pecados. Davi não tratou os pecados de seus filhos. Davi não os ensinou a tratar os seus pecados. Davi deveria ter chegado a Amnon e dito a Amnon: filho, arrependa-te do que você fez, vá pedir perdão a Tamar. Davi deveria ter chegado a Absalão e dito: Absalão, esqueça esse ódio, perdoa teu irmão, isso vai virar tragédia. Mas Davi não fez nada disso. Ele não ensinou seus filhos a tratarem seus pecados. Deus, diferentemente, em Cristo, nos ensina a tratar nossos pecados e dos nossos irmãos. Lá em Gálatas, Paulo escreve: irmãos, se alguém for pego em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de brandura. Irmãos, vocês devem exortar-se mutuamente em amor, ajudar o pecador, ajudar aquele que no meio de vós é pego em alguma transgressão. Meus irmãos, quão melhores as coisas teriam sido no reino de Davi se ele tivesse confrontado primeiro Amnon por seu ataque contra Tamar e depois Absalão por seu ódio assassino para com seu meio-irmão. Quão pouco, meus irmãos, nós ganharemos e quanto arriscaremos jogando os pecados para debaixo do tapete por negligência ou medo de rejeição. Quanto nós fazemos? Nós vemos o irmão pecando e nós colocamos aqui debaixo do tapete porque nós temos medo de sermos rejeitados, do irmão não gostar, da pessoa parar de ser nossa amiga, de alguém falar alguma coisa, já que nós somos duros demais, e nós vamos escondendo os pecados, não tratando aquilo, até que tudo virá à tona de maneira trágica. É importante confrontar cuidadosamente o pecado, como Jesus nos ensina. Se um irmão ver a outro pecar, vá ter com ele. Se ele não se arrepender, leva alguém junto, a testemunha, para exortá-lo mais uma vez. Se não, leva-o à igreja. É importante tratar os pecados para que não haja tragédia maior. Terceiro, Jesus é um rei melhor e maior, incomparável do que Davi. Porque o rei Jesus não só conhece os nossos pecados, não só nos ensina a tratá-los, como ele fará a justiça, o que Davi não fez. Davi foi capaz de aceitar a morte de Amnon depois de um tempo. Isso indica o fato de que Davi não tinha o zelo devido pela lei. Uma vez que poderia ser consolado sobre o assassinato de Amnon, esqueceu-se da justiça. Quão diferente é o Senhor Jesus Cristo, que não se esquece da justiça. A Bíblia diz: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para as praticar. Deus não se esquece disso. É por isso que ele providenciou Cristo, porque senão nós seríamos julgados, porque Deus não se esquece da lei. O ponto que nos mostra que Deus não se esquece da lei é que Cristo foi morto por nós, pelos nossos pecados, pela nossa transgressão da lei. Deus não se esquece. Ele não disse assim: eu vou salvá-los, ninguém precisa morrer, vocês pecaram, mas esqueçam disso. Ele não disse assim. Ele disse: alguém tem que morrer por vocês. Se vocês querem ter a vida eterna, alguém tem que pagar. A lei não cairá, a lei será cumprida. E então Cristo voluntariamente se deu por nós, se entregou. Ele diz em João: ninguém tira a vida de mim, eu a entrego espontaneamente, tenho tanto poder para dá-la, como para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Deus não se esquece da justiça, Ele fará a justiça. Meus irmãos, uma vez que Deus não deixará de lado o pecado, como Davi fez, no caso de seus filhos, todos nós devemos ir a Deus por meio de Cristo, para confessar os nossos pecados e buscar perdão, porque Deus não se esquece do pecado, a não ser que nos arrependamos e creiamos e recebamos dele a graça. Porque se não fizermos isso, não espere que Deus caduque lá no céu esquecendo as coisas, porque Deus não é homem. Deus é muito diferente como rei. O nosso Senhor Jesus Cristo é incomparavelmente superior a Davi. Se Davi se esqueceu, o Senhor não se esquece. Por isso, irmãos, confessemos nossos pecados, peçamos perdão a Deus por eles. Por fim, Jesus é um rei maior do que Davi, porque Jesus conhece os pecados de seus filhos, Davi não conhecia. Jesus ensina os seus filhos a tratarem os seus pecados, Davi não fez. Jesus fará justiça ao pecador não arrependido, ele comprará a lei. Davi esqueceu-se da justiça,
Por fim, Jesus restaura os seus filhos, o que Davi não pôde fazer. Era incapaz de fazer. Veja que no texto a única coisa que Davi faz é chorar. Chega a notícia e chora. Já está mais ali. A única coisa que ele pode fazer. Ele não pode mudar o coração de ninguém. Ele não pode transformar os seus filhos. Jesus faz isso. Jesus transforma aqueles que creem no seu nome. Irmãos, Jesus é capaz de restaurar sua casa. Jesus é capaz de transformar seus filhos. Jesus é capaz de abençoar o seu marido e fazê-lo um marido amável. Jesus é capaz de abençoar sua esposa e fazê-la em amor submissa a você, uma auxiliadora de fato. Jesus é capaz de transformar pais em bons pais, porque Ele tem todo o poder. Você não só pode, como deve ir a Ele. Senhor, eu desisti de tratar com meu marido. Eu desisti de falar com ele. Senhor, eu desisti de amar minha esposa, eu desisti de amar minha esposa porque ela não me ajuda. Senhor, os meus filhos estão perdidos. Ó Deus, meu pai, ele não me entende. Ele me provoca. Vá, Cristo. Vá, Cristo. Ele tem poder para mudar. Ele tem poder para transformar. Ele transforma em uma nova criatura. Ele transforma os pecadores em uma nova criação. Este é o poder de Cristo, irmãos. Nós temos esperança nele, nesse rei, não em Davi, não em qualquer outro, falho e incapaz, mas em Cristo, aquele rei que tem poder para salvar. Ele nos salvará. Ele tem poder para salvar a nossa casa. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.